Olá pessoal, vamos falar nesse vídeo sobre os operadores lógicos e o comando C e o comando escolha. As expressões lógicas são aquelas expressões que agrupam ou modificam as expressões relacionais e elas sempre têm como resultado um valor lógico, ou seja, verdadeiro ou falso. Tá? Os operadores lógicos são o e, o ou e o não, e eles são utilizados em todos os comandos condicionais, ou eles podem ser utilizados nos comandos condicionais e nos comandos de repetição, que são controlados sempre por uma condição, ou seja, uma expressão relacional que pode ou não estar ligada por mais de uma expressão operador lógico, certo? Então os operadores são o e, o ou e o não, tá? Vou colocar aqui alguns exemplos de utilização dos operadores lógicos. Aqui eu tenho o comando C. O comando C ele vai executar alguma coisa, o que está depois do então, se essa condição for verdadeira. Aqui eu tenho duas condições, a condição de A maior que B, tá? E a condição de X igual a zero. Se eu quero que ele execute o que está depois do então, se essas duas forem verdadeiras, eu tenho que ligar pelo E. Tá? Então, se o A for maior que o B e o X for igual a zero, ele vai executar o que está depois do então. Caso contrário, ele não executa. A mesma coisa aqui no enquanto. Depois do enquanto tem uma condição. Essa condição aqui vai definir se ele vai repetir os comandos que estão depois do faça ou não. Aqui eu tenho duas condições. A condição de B ser maior que zero e a condição de A ser menor que 1. Só que aqui eu liguei pelo operador ou. Então, se essa aqui for verdadeira ou essa aqui for verdadeira, ele vai fazer o que está depois do comando da cláusula faça. Aqui eu estou utilizando, dentro dessa condição aqui, eu estou utilizando o operador não. O operador não, ele não liga duas relações, duas condições. Ele simplesmente nega uma. Aqui eu estou perguntando se o A é igual a zero. Se o A for igual a zero, ele vai ter como verdade. Mas se eu boto um não aqui, não verdade é falso. Então, se isso aqui for verdade, ele vai executar o que está depois do então, certo? Aqui eu neguei uma condição. Aqui eu estou negando o resultado de duas condições ligadas por um operador, no caso aqui o e. Então, se isso aqui for verdade e isso aqui também for verdade, tudo é verdade. E eu estou negando aqui com esse operador não aqui. Então, essa é a maneira de utilizar os operadores lógicos, o e, o ou e o não. É claro que eles são regidos, tá? Ali quando eu disse que um e outro tem que ser verdade para ser verdade, é o que está escrito aqui, ó. Primeira condição, condição A, verdade, a condição B, verdade, então A e B é verdade, tá? Se só uma for verdade, só o A for verdade, só o B for verdade, não vai ser, o E não vai ser verdade. Se os dois forem falsos, muito menos. A mesma coisa em relação ao ou, tá? Se uma ou outra for verdade, ou seja, se tiver pelo menos um V aqui, ó, vai ser V aqui. Agora, se os dois forem falsos, daí vai ser falso. E a negação, se eu tenho um valor, o não aquele é o contrário. O não verdade é o falso. O não falso é o verdade. Vamos pensar aqui nesse pseudocódigo, nesse algoritmo que eu escrevi aqui, ó. Esse algoritmo aqui serve para mostrar os números ímpares múltiplos de 3, de A até B. Então, ele vai pedir para digitar dois valores, eu vou digitar dois valores aqui, que vou ler dois valores a partir do teclado, né? Que eu já declarei lá como inteiro, e ele vai fazer um laço de repetição, enquanto o A for menor ou igual a B, tá? E dentro desse laço de repetição, ele vai ter esse comando condicional C aqui, para testar se o número é ímpar, se o número é múltiplo de 3. Se for verdade, ele vai escrever, tá? E ele vai ir de 1 em 1, né? Ele vai somar aqui de 1 em 1 até que ele passe aqui do B, aí ele vai parar de repetir e fazer isso aqui, tá?
Vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Isso aqui é uma lista de números múltiplos de 3, né? 3, 6, 9, 12, etc, etc. Tá? Só que eu quero que os números, além de ser múltiplo de 3, eu quero que os números sejam também ímpares. Tá? Então, esse 6 aqui, esse 12, não vão me interessar. Então, o 6, o 12, o 18 e o 24 são pares, não me interessa. Tá? Eu quero saber os que são ímpares, são múltiplo de 3 e ímpares. Então, o que vai me restar aqui dessa lista aqui seriam o 3, o 9, o 15 e o 21. Onde é que está escrito isso aqui dentro desse código? Está escrito aqui, ó. A mod 2 igual a 1. O que está escrito aqui? Se a divisão de A por 2, se o resto for igual a 1, quando eu pego um número, por exemplo, 7, se eu divido por 2, o resto é 1, tá? Ou seja, o 7 é um número ímpar. Então, isso aqui, ó, A mod 2 igual a 1, isso aqui é uma condição que esse A aqui vai ser ímpar. Mas não me basta ser ímpar, eu tenho que ser ímpar e múltiplo de 3. Como é que eu descubro se o número é múltiplo de 3? Eu faço a divisão dele por 3, pego o resto da divisão, se for igual a 0 é porque ele é múltiplo. Então, se esse número A aqui, tá, for ímpar e for divisível por 3, ele vai escrever. Então, por exemplo, se eu colocar aqui de 3 ou de 2 a 25, tá, pedir para ele fazer quais são os números nesse intervalo, ele vai me responder 3, 9, 15, 21. Certo? Tentem fazer um teste de mesa com esses dois valores, começando em 10, terminando em 30. Tá? Eu vou colocar no próximo vídeo, eu vou colocar a resposta, certo? Antes nós vamos ver alguma coisa sobre o comando C. Tá? Imagine que eu tenha que associar um número a um nome de um estado. Digamos que eu estou trabalhando aqui com os estados da região sul, tá? Eu vou dizer que quando o X, um código lá, for igual a 1, o estado é Santa Catarina. Quando for 2, Rio Grande do Sul, 3, Paraná e 4, São Paulo. Tá? Como é que eu vou escrever isso aqui utilizando o comando C? Tá? Eu tenho que fazer o seguinte, ó, se o valor da variável X for igual a 1, então eu vou atribuir esse texto Santa Catarina para dentro dessa variável aqui, estado, por exemplo. Tá? Agora, se isso aqui, se esse x não for igual a 1, então ele vai fazer o outro teste. E assim sucessivamente. Tá? O que vai acontecer aqui? Se não for nem igual a 1, nem igual a 2, nem igual a 3, nem igual a 4, ele vai cair nesse senão aqui, tá? E vai dizer que o estado não é conhecido. Digamos que alguém lá vai lá, bote dentro desse X lá, bote 7. Não está nem previsto nenhum valor para o 7. Então ele bota para dentro da variável estado, ele coloca esse não conhecido aqui. Tá? A sintaxe do comando C é C uma condição, então um comando. Se não, outro comando. No caso aqui, o comando que está depois do se não é outro C. Tá? E depois do comando do senão, eu tenho que encerrar com fim C. Aqui eu tenho 1, 2, 3, C. Eu tenho que ter 1, 2, 3, digamos, aqui eu tenho 4, né? Eu tenho que ter 1, 2, 3, 4 senão e tem que ter 1, 2, 3, 4 fim C. Parece confuso, né? Imagine se eu colocar todos os 27 estados da federação. Vai ficar mais complicado ainda, né? Mas daria para colocar um fim C no final e não usar o C? Daria, tá? Só que, vejam aqui, ó, se o código for, se x aqui for igual a 1, ele vai executar esse aqui e vai executar, e não vai executar o C não, ou seja, ele não vai executar mais nada, ele vai cair lá para baixo. No momento que ele acha um desses aqui, ele encerra, tá? Se eu faço dessa maneira, ele vai testar se o x é igual a 1
E sendo verdade ou falso isso aqui, ele vai executar esse C, esse C, esse C, tá? E eu ainda teria que colocar mais um C, tá? Para ver o que ele vai fazer quando não é nem 1, nem 2, nem 3, nem 4. Então, o que eu coloquei aqui, ó? Se o X for menor que 1, ou seja, está antes daqui, ou se ele for maior que 4, está depois daqui, então ele bota o estado não conhecido, certo? Então, aqui necessariamente eu vou executar os 5 comandos C, e aqui não C com dupla condição. Aqui eu vou executar, tá? Claro, se não for igual, ele vai executar 4, tá? Mas se, no momento que ele achar um desses aqui, ele para, tá? Por isso que quando a gente escreve um conjunto de comandos C, a gente faz a indentação aqui, ó. Dessa maneira aqui, ó, eu colocando aqui, ó, o C debaixo do C, o C não, e debaixo o fim C, fica mais fácil ver se está tudo fechadinho, tá? Mas certamente fica mais... fica difícil escrever isso aí. Aí que entra o comando escolha. Através do escolha, eu posso escrever dessa outra maneira aqui. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo, certo? Então, bom estudo e até o próximo vídeo.